Boa noite, pessoal. Sejam todos bem-vindos a mais uma live da Editora NPE. Para quem ainda não me conhece, eu sou a Gisele e estou aqui junto com o Jefferson para a gente conversar um pouquinho com vocês. Boa noite, pessoal. Eu sou Jefferson Samagaia, sou mentor de escritores, sócio da Editora NPE junto com a Gisele. E estamos aqui todas as quartas-feiras na live da Editora NPE aqui no canal do YouTube, trazendo para vocês notícias, insights do mundo editorial. Muitas vezes trazemos aí escritores que publicaram seus livros. Para quê? Para que você possa entender que é possível sim se tornar escritor da sua própria história. E hoje nós vamos trazer exatamente um assunto muito pertinente para você, que é escritor iniciante, você que pensa em escrever um livro e muitas vezes procrastina por conta desses itens que vamos falar hoje à noite, né, Gisele? Vamos trazer para vocês os 5 maiores mitos que sabotam a carreira, o início de carreira de qualquer pessoa que tenha o desejo de se tornar escritor. Eu não vou nem dizer só a carreira de escritor, mas o que sabota o próprio desejo da pessoa de colocar o seu sonho no papel e se tornar escritor. E é leve engano, pessoal. Não é porque você vai escrever seu primeiro livro, porque você é um escritor iniciante. Muitas vezes o próprio escritor de carreira, ele passa por esses mitos, né? Ou passa por essas fases dentro do processo de escrita, porque a gente é ser humano e nós muitas vezes não estamos de bem com tudo. Mas esses mitos, eles precisam de uma vez por todas serem quebrados para que você possa, sim, se tornar escritor da sua própria história. Vamos ao primeiro mito, Gisele? Mito número 1. Preciso de inspiração para começar. Gente, nem sempre a gente precisa daquela inspiração divina, aquela luz que surge em cima da nossa cabeça enquanto a gente está sentado numa mesa, aquela coisa, sabe aquele momento no filme que faz Não, você não precisa de inspiração para começar a contar uma história, né? Isso é um conceito muito romântico, muito romantizado, de que você precisa ser inspirado para escrever alguma coisa. Na verdade, ao invés de você esperar ter uma inspiração, a nossa dica é o quê? Comece a escrever o que vier na sua mente. Ações do dia a dia. Se você tem algum animal de estimação, você começa a escrever o dia a dia, o que o seu animal de estimação faz ou deixa de fazer, o que seus filhos fazem ou deixam de fazer, ou qualquer coisa que tenha acontecido no seu dia, como se fosse um diário. E isso vai fazer com que você comece a liberar a sua habilidade de escrever, né, Jeff? Nós temos muitos escritores, né? A gente já publicou aí 120 livros, 480 escritores, e alguns desses escritores começaram escrevendo seu livro sem mesmo imaginar que se tornaria um livro, escrevendo na rede social, colocando lá uma mensagem todos os dias, uma poesia, colocando um texto todos os dias, e a gente assim tem vários escritores que já participam, já publicaram seus livros fazendo a prática de escrever todos os dias. E muitas vezes escreviam por conta de criar o hábito da escrita. Uma coisa que é muito importante você entender de uma vez por todas. Quando você escreve todos os dias, é que nem você almoçar, é que nem você dormir todos os dias. Você vai precisar, o corpo vai precisar, a tua mente vai estar precisando liberar a imaginação, a criatividade. Vai ter dias que você não vai estar inspirado para escrever? Vai, e não tem problema. Nós estivemos num evento em 2023 com a Ana Maria Machado, e o que ela nos falou nessa roda de conversa lá para o público que estava lá? Que 95% de tudo que ela escreve, ela não aproveita. Mas esses 95% que ela escreve, faz ela escrever todos os dias, permite que ela lance livros muito interessantes, tanto para o público infantil, quanto para o público infanto-juvenil, até para o público adulto. Por quê? Criou-se o hábito de escrever todos os dias. E cada vez que você escreve, você melhora a forma de se comunicar, você melhora a forma de escrita das suas histórias, dos seus textos. Mito número 2. Escrever é para poucos. Isso é uma das coisas que a gente escuta, principalmente quando a gente conhece pessoas que são pessoas mais simples, pessoas que às vezes não têm uma faculdade, mas têm uma história de vida extremamente inspiradora. E a gente conversa com essas pessoas dizendo assim, você já parou para pensar que a sua história pode inspirar e ativar outras pessoas? Você pode melhorar a vida de pessoas que passam pelas mesmas coisas que você? E aí a gente escuta de volta assim,
Ah, mas eu não tenho faculdade, eu não tenho um doutorado, eu não tenho mestrado, eu não tenho uma formação acadêmica o suficiente para escrever. Os melhores textos, as maiores sabedorias vêm de pessoas com experiências de vida. Quando a gente traz essas experiências de vida para o papel, quando a gente transmite essa experiência de vida através de livros, livros que vão ser presenteados para outras pessoas, vão atingir e impactar vidas, é muito, muito, muito gratificante. Uma das maiores gratificações para esse tipo de escritor é escutar de uma pessoa que eles nunca viram na vida, uma pessoa completamente diferente, receber um recadinho na rede social ou alguma coisa assim, dizendo assim, nossa, o que você escreveu parecia que era para mim, né? E aqui a gente traz uma questão muito importante, né? 2 dos nossos 4 pilares da editora NPE traz essa questão da escrita, né? O primeiro é que quando você escreve, você passa por um processo de autocura. Quando você escreve, você muitas vezes acha que superou um desafio ou superou alguma depressão, algo da sua vida. E quando você escreve, você coloca para fora, você transmite. E ao mesmo tempo que você escreve, você também tem o segundo pilar, você transforma vidas. Você não faz ideia de quantas pessoas estão esperando a sua mensagem, a sua história de vida, para que você transforme não somente a sua vida através de um processo de autocura, mas também transforme outras vidas. Nós estamos agora num projeto de um livro, de um escritor, aonde a história dele é inspiradora. Ele, através de eventos de palestras que ele está fazendo, muitas pessoas falaram assim, mas, ô fulaninho, por que você não escreve uma história, né? Não escreve um livro dessa sua história? Ela é muito inspiradora, ela vai inspirar não somente as pessoas que estão aqui ao redor, presentes nessa palestra, mas o futuro, a posteridade, você vai deixar um legado dessa tua história, porque a tua história de empreendedorismo ela é muito importante e tenha certeza, ela vai inspirar muita gente que está, às vezes, com medo de começar a empreender, de começar um negócio, porque você tem, sim, uma história, um legado que precisa deixar para o futuro. E esse é o terceiro legado que a gente tem na questão dos 4 pilares que a gente tem na editora NPE. Então, dizer para que escrever é para poucos, né? Para quem tem doutorado, para quem é professor, para quem tem faculdade, não. Você, com a sua história, com o seu jeito simples de falar, com o seu jeito simples de comunicar, muitas vezes tem muito mais história de transformação do que, às vezes, um best-seller. Obviamente, como escritor best-seller, ele tem toda uma preparação para escrever o livro, participa de vários cursos, várias oficinas de escrita e já tem uma bagagem para escrever, para ele então é mais fácil. Mas você que está aí iniciando a história, está querendo escrever um livro para deixar o legado, para transformar pessoas, também é importante que você não deixe de escrever, não deixe de contar e deixar a tua história para uma posteridade, para um legado aí das futuras gerações, né, Gisele? E ligado a esse mito de que escrever é para poucos, vem junto o mito de que qualquer erro significa fracasso. Né? Erro é uma parte natural, faz parte do processo de escrita. Às vezes, ter um livro publicado com algum erro de digitação, com algo que tenha batido algum erro de português, alguma coisa, acontece. Mas isso não é um sinônimo de fracasso. Se a sua mensagem está sendo entregue de forma que ela está sendo compreendida como deveria, um erro de digitação, um erro de português, às vezes, não é o que vai destruir a sua obra. Inclusive, depois para frente, esses livros que contêm erro não é proposital, tá, pessoal? Quando passa um erro é porque realmente passou despercebido. Mas, às vezes, uma tiragem de um livro com erro, ele se torna um talismã. No ano passado, foi vendido em leilão um exemplar do primeiro livro do Harry Potter. Em leilão por mais de 11 mil libras, um livro que ele tinha um erro de digitação no nome da escritora. Acho que, se eu não me engano, foi uma das primeiras tiragens do livro,
e tinha um erro de digitação no nome da escritora. Hoje, esse livro ele é uma joia rara. As pessoas pagam milhares milhares de reais, milhares de libras, milhares de dólares para conseguir ter esse exemplar. Por quê? Porque ele se tornou um exemplar único. Volto a dizer, não que um erro seja uma coisa proposital. Nós não deixamos, salvo se fizer parte da proposta do livro ele ter, sim, erros gramaticais num sentido de provocação do tema do livro. Os erros que passam, geralmente eles são acidentais, né? Está ligado a essa questão do fracasso, assim, porque eu não sei escrever, porque eu não tenho um português muito bom, então eu não escrevo por conta disso. E é muito importante, né, dentro desse processo de escrita, entender que, sim, erros fazem parte do processo, né? Às vezes você vai escrever um livro hoje, daqui a 6 meses você vai olhar assim, pô, eu escreveria ele totalmente diferente. Eu sempre falo isso do meu primeiro livro, do CLT ao MKT, quando eu escrevi ele, eu escrevi ele de uma forma, né? E hoje, depois de 3 anos e pouco, já dentro do mercado editorial, olhando para aquele livro lá, eu penso assim, nossa, como lá atrás eu pensava pequeno, como eu pensava que aquele livro, né? Como eu pensava que aquele livro não pudesse transformar pessoas. Claro que isso tudo faz parte do processo. Acontece, e errar é humano, algumas vezes ter algum erro gramatical, algum erro ortográfico, mas isso não impede que a sua mensagem seja disseminada, que a sua mensagem transforme vidas. A gente sempre diz para os nossos escritores, para os nossos mentorados, o seguinte: o que você quer efetivamente com esse livro? Você quer preencher um vazio, um ego que tem dentro de você, ou você quer transmitir a mensagem para ele? Então, para os teus leitores. Você tem que entender que quando a mensagem é maior do que o escritor, quando a mensagem é maior do que o mensageiro, ela transforma, ela impacta positivamente vidas. E às vezes um erro ortográfico não vai mudar em nada a qualidade, a superação e a transformação dessas pessoas que vão estar lendo o seu livro. E vou ser muito honesto e transparente com vocês. Muitas dessas pessoas nem acabam percebendo o erro ortográfico, né? Só quem é muito detalhista, quem está lá com foco de leitura crítica, que vai achar, muitas vezes, esse erro ortográfico. Lembrando, pessoal, que não é proposital um erro acontecer, mas também não pode ser uma desculpa para você não escrever o seu livro. Escreva sim, não tenha medo, porque maior do que o mensageiro é a mensagem, maior do que o escritor é a mensagem que você vai deixar para as futuras gerações, para a posteridade. Então, tire de uma vez por todas esse mito de que erros são sinais de fracasso. São sinais de fracasso, né? E isso, aí a gente ainda pode complementar trazendo a seguinte mensagem para vocês. A prática da escrita ajuda a reduzir a quantidade de erros que você comete no seu texto. Você praticar, você escrever regularmente, você ler muito, ajuda muito também a reduzir essa quantidade de erros. E a gente também tem que entender, né, pessoal, que hoje os próprios editores de textos, eles já facilitam e ajudam você a fazer a correção de erros gramaticais. Muitas vezes, até o erro semântico ele já facilita para você. Então, não deixe de escrever, não deixe de se tornar escritor da sua própria história por conta dessa questão do mito de que errar é um sinônimo de fracasso. E aí a gente junta isso com o próximo mito, nosso mito número 4, que é: ninguém vai se interessar, mas quem vai querer ler o que eu escrevo? Ninguém vai se interessar pelo que eu escrevo. Esse é um dos bloqueios, dos maiores bloqueios. Maior até do eu não tenho capacidade para escrever, maior até do que eu escrevo coisas erradas, maior do que eu não tenho inspiração para escrever. É o fato de você achar que ninguém vai se interessar pelo que você escreve. A gente sempre fala, se você conseguir impactar uma vida, se você conseguir mudar o pensamento, né, conseguir, não digo mudar, mas se você conseguir transformar a visão de uma pessoa com a sua escrita, conseguir fazer uma pessoa dar um sorriso com o livro que você está escrevendo, com o livro que você está publicando,
você já ganha o seu dia. E se essa pessoa que estava há muito tempo sem sorrir, dá um sorriso com o seu livro, ou lê aquele seu livro com a sua história de superação e diz assim, nossa, se essa pessoa passou por tudo isso, o que eu estou passando eu não posso nem reclamar, e levanta, e cria coragem para levantar e dar a volta por cima, você já ganhou o seu dia. Sempre vai existir alguém interessado em ler o que você tem a dizer. O público está aí. É só você começar a falar, que a gente sempre fala, você está a distância de 5 pessoas de alguém que você possa realmente impactar. Então, esse livro ele sai de uma mão para outra, de um presente para o outro, ele é presenteado, a pessoa vai dizer assim, ó, eu li um livro que eu acho que vai servir muito bem para você, e ela vem e te entrega esse livro, te presenteia. Então, aceite com muito carinho os livros que você ganha de presente, quando as pessoas leem e lembram de você, porque da mesma forma, o que você escreve, alguém vai ler e vai lembrar de outra pessoa e vai presentear para outra pessoa. A mensagem, sim, ela vai chegar nas pessoas que precisam escutar e que precisam receber a sua mensagem, de um jeito ou de outro, né? Entre 2020, dezembro de 2021 e dezembro de 2022, 12 meses, eu me coloquei como um desafio até para poder entender um pouco mais o mercado editorial e transformar hoje o que é o negócio da nossa editora, que é, sim, transformar escritores independentes, né, escritores independentes em escritores da sua própria história. Então, durante esses 12 meses, eu me coloquei como um desafio de escrever um livro por mês. E a gente conseguiu, né, com o apoio da Gisele, com o apoio dos livros coletivos que a gente fez com vários escritores que participaram junto, fazer com que esse desafio ele fosse alcançado. E por que eu estou falando isso? Né? Porque muitas pessoas vieram e falaram assim, nossa, Jefferson, você tem 13 livros lançados, mas quantos livros você realmente vendeu? Eu sempre procuro dizer o seguinte, não me interessa a quantidade de livros, mas sim se cada leitura, se cada livro tiver transformado a vida de uma pessoa, se em cada livro uma pessoa conseguiu usar de degrau a inspiração para subir de nível, ou se cada livro que eu escrevi alguém possa entender que não está sozinho no barco, para mim já é mais do que suficiente. Como muito bem colocado aqui pela Gisele, a mensagem, quando ela é boa, quando as pessoas começam a acreditar, entender que a tua mensagem ela é importante, elas acabam disseminando. Lembre-se, a carreira de um escritor é um processo. Não é do dia para a noite que uma árvore cresce 5 metros de altura. Às vezes ela passa anos, às vezes ela passa dezenas de anos para que você realmente se transforme e o escritor renomado ou uma pessoa que sirva de se torne um best-seller, né? Mas você sempre vai ser a inspiração de alguém que está buscando alguma mensagem que você tem para passar. Seja você através de um texto, de uma mensagem que você passa no WhatsApp ou até mesmo no livro. Você sempre vai ter alguém interessado em ler e escutar a sua história. E trazendo agora o último mito, né, o nosso mito número 5, é o mito de eu preciso do programa perfeito para poder escrever. Eu preciso do programa perfeito para poder fazer uma imagem para o meu livro. Eu preciso ter o melhor computador para eu conseguir escrever, né? Gente, um pedaço de papel e uma caneta, ou um pedaço de papel e um lápis mastigado pode ser o início do seu livro. Como dizia o pessoal, hoje em dia não se compra mais tanto pão no saco de papel, mas um papel de pão e um lápis ou um pedaço de carvão e um piso no chão, você pode começar a organizar as ideias para você escrever o seu livro. O importante é que você não use isso como uma desculpa, porque quem tem que ter os programas ideais, quem tem que ter o caminho ideal para transformar o seu texto em um livro, é quem vai te ajudar a fazer o processo editorial do seu livro. Essas pessoas, sim, têm que saber lidar com os programas que elas vão ter que trabalhar para poder transformar o seu manuscrito, que pode ser um manuscrito à mão, pode ser datilografado na máquina de escrever, como era
muito tempo atrás, antigamente. Pode ser digitado no Word, pode ser digitado no WhatsApp do seu celular, pode ser digitado no Google Docs que for. O importante é que você faça esse registro, né? Eu estou trabalhando na história, estou trabalhando junto com a tia da minha mãe na história da família. Ela me entrega a história por escrito no papel, que é verso de papel que já foi impresso outras coisas que ela tem como rascunho. Ela pega aquele papel, faz a escrita e até diz para mim assim, ó, eu não sei se tu vai entender a minha letra, mas tá aqui mais um pedacinho da história que eu lembrei. Então, o importante é o quê? O importante é que você escreva. Ao invés de você se concentrar no equipamento que você está usando, se concentre em praticar a sua escrita, né? Nós já tivemos ao longo desses 120 livros publicados na editora, duas histórias que a gente pode contar aqui. Uma foi de uma escritora de um do livro coletivo que ela escreveu falando no WhatsApp, até teve algumas palavras que a Gisele, quando foi fazer a parte da revisão, teve dificuldade para entender, né? E depois ela teve que fazer uma reunião com a escritora. E uma outra senhorinha, em que ela tinha todo o livro escrito, manuscrito num caderno, e ela pediu para a neta dela digitar. Ela não tinha experiência nenhuma com tecnologia, mas nada impediu ela de escrever esse livro. Nada impediu ela de publicar o livro dela. Então, assim, muitas vezes não é nem o equipamento perfeito. Muitas vezes você não tem o conhecimento necessário para usar a ferramenta de edição de texto. Mas sempre lembre que alguém próximo de você, um amigo, um neto, um sobrinho, um filho, pode estar fazendo a parte que você não conhece. Às vezes a mensagem que você tem está guardada aqui dentro do seu coração e você só não coloca para fora por conta de mitos que a gente falou aqui, desses 5 mitos. Né? Eu era uma pessoa assim. Em 2021, início de 2021, eu me coloquei como desafio que no ano de 2022 eu ia lançar, quando completaria 40 anos, um livro. E o nome desse livro se chamaria Legado que Deixarei para as Futuras Gerações. Esse livro não aconteceu por conta de mitos como esse, de não ter o hábito de escrever todos os dias, de achar que não tinha inspiração para escrever. Aliás, eu perdi a inspiração, né? Fui até o 4º mês e como eu não tinha planejado o meu livro, como eu tinha guardado para mim mesmo, eu não tinha como fazer. Eu também tinha essa mito de escrever para poucos. Eu achava assim, cara, quem é que vai entender? Quem é que vai querer ler a minha história? Né? Eu também tinha medo de cometer erros, às vezes até contar uma história que não fizesse sentido. Eu também tinha medo de pessoas que não iam se interessar pela minha coisa, pela minha história. E eu também tinha medo de equipamentos, de software, de como fazer o registro de um livro, como isso, como aquilo, enfim. O que eu posso dizer para vocês? No final de 2021, estava num grupo de networking, e lá dentro desse grupo de networking eu me coloquei, um dos desafios que tinha de mentoria, dessa mentoria que tinha, era escrever um livro em 30 dias. E no dia 16 de novembro de 2021, eu coloquei no grupo lá de estudo que a gente participava, disse assim, eu vou escrever um livro, e eu vou escrever esse livro em 21 dias, no dia 7 de dezembro eu vou voltar aqui, o nome do meu livro vai ser esse, já tinha colocado, do CLT ao MKT, e no dia 21, dia 7 de dezembro eu quero voltar aqui para mostrar para vocês o livro escrito. Então, muitas vezes você não escreve, não é por conta dessas desculpas, não é por conta desses mitos, porque às vezes você está rodeado de pessoas que não te ajudam, não te favorecem a escrever, que muitas vezes por questão de querer daquele senso de segurança, dizer assim, não escreve, porque daí você vai ser criticado, não escreve porque ninguém vai ler, não escreve porque as pessoas vão ficar falando mal de você. Às vezes você precisa mudar de ambiente. E mudando de ambiente foi com que o livro que se chamava Legado, o que deixarei para as futuras gerações, se tornasse hoje 13 livros que eu lancei, ou como escritor de livro coletivo, ou livro solo, e que a gente pudesse transformar 120 vidas, 120 livros publicados na editora agora. E não para por aqui. A gente quer ir muito além disso. E se você tem vontade de escrever a sua história, não sabe por onde começar, deixa aqui nos comentários. Eu, Gisele, a nossa equipe vai entrar em contato com você
para que você, sim, se torne escritor da sua própria história. Não deixe que mitos, que insegurança, que pessoas impeçam de você se tornar escritor da sua própria história. Exatamente. Pessoal, estamos chegando ao final de mais uma live que acontece toda quarta-feira, às 7 horas da noite. Aguardamos vocês na próxima semana. Se tiver alguma coisa que vocês querem aprender, que vocês querem conhecer sobre o momento literário, sobre a escrita de livros, sobre publicações de livros, deixa aqui no comentário. Peça o seu assunto aqui no comentário, que a gente vai ter o maior prazer de poder trazer essas informações para você. Esperamos vocês na próxima quarta-feira e me despeço aqui, deixando agora o Jeff também poder se despedir. Se você, se esse conteúdo fez sentido para você, curta, compartilhe, comente, como muito bem colocado pela Gisele. Se você queira algum assunto em específico, deixe nos comentários. Se inscreva no canal, ative o sininho para que você possa estar recebendo as notificações de quando a gente estiver online, ao vivo aqui, para que você não perca essas dicas e insights, tá? Toda quarta-feira às 19 horas nós estamos aqui e nós aguardamos você na próxima semana para mais uma live aqui do canal da Editora NPE. Um grande abraço e até mais. Tchau, tchau, pessoal. Até mais, pessoal. Tchau, tchau.